Olá, tudo bem? Meu nome é Vanderlei Lourenço e eu estou aqui para explicar para vocês, para ter um bate-papo com vocês a respeito de uma situação que tem dado muita polêmica, que é a situação chamada de culpar a Deus. Culpar a Deus é algo que não se deve nunca. Por quê? Porque ao culpar a Deus, nós estamos jogando tudo aquilo que é problema nosso, que nós escolhemos, para cima de Deus, achando que Ele é o culpado de tudo. Porque Deus está no controle? Sim, Ele está no controle de muitas coisas. Mas as nossas vidas, a nossa alma, o que fazemos, Deus não tem controle se nós não permitirmos. Ou seja, Ele nos deu o livre-arbítrio, a livre escolha. Nós escolhemos se Deus controla ou não as nossas vidas. E ao culparmos Deus, nós estamos automaticamente dizendo que Deus está no controle das nossas vidas, mas Ele só está se nós permitirmos. Eu vou explicar para você. Primeiro, muitas pessoas olham a situação do mundo, veem crianças morrendo, veem pessoas passando fome, né? E o que acontece nesse mundo afora, bandidos, estupradores, muitos outros, e dizem: será que Deus é cego? Será que Deus não está vendo isso? Por que Deus permite? Meu amigo, minha amiga, vou te dizer uma coisa: Deus nunca teve, não tem e jamais terá prazer em ver o ser humano sofrer. O ser humano é quem busca os caminhos do sofrimento. O ser humano é quem busca para si toda essa maldade, toda essa maldição. Vou te explicar como. Deus deu ao homem, a sua primeira criação, o homem, a mulher, Adão e Eva, ele deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não surgiu só quando Jesus morreu por nós na cruz e coisa e tal. Não, foi desde o início dos tempos. Porém, o homem abriu mão desse livre-arbítrio por muito tempo, né? Quando Deus disse para Adão e para Eva: olha só, de tudo que tem aqui no paraíso, tudo que vocês estão vendo aqui, vocês podem, sabe, se esbaldarem, podem desfrutarem à vontade, se deleitem. Mas daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela nunca comeis, porque no dia que comer do fruto do bem e do mal, certamente morrerás. Esse foi um aviso. É como nós, seres humanos, temos os nossos filhos, nós dizemos para o nosso filho: ó, filho, você pode mexer em tudo isso aqui, ó, mas não mexe na faca, porque a faca corta. Ó, não mexe naquele pote que ali tem veneno, você não pode comer, não é doce, é veneno. E aí nossos filhos vão lá e comem. Só que os nossos filhos, quando nascem, as crianças quando são pequenas, elas não têm consciência, tudo para elas é uma brincadeira. Mas Deus já criou o homem, já fez o homem com consciência, com o homem inteligente, entendeu? O que atrapalhou o homem foi a teimosia. O ser humano, o homem, a mulher, foi a teimosia. Que Deus disse: não comem, e eles comeram. E ao comer disso, certamente morrerás. Quando a palavra de Deus diz certamente morrerás, quer dizer que antes de comer do fruto, Adão e Eva tinham a vida eterna. Eles iam viver eternamente. Não havia prazo de vida para ninguém. Mas eles comeram, passaram a ter um prazo de vida. Então eles tinham um prazo para sobreviver e morrer. Entendeu? Então, este foi o castigo, esta foi a maldição dada ao ser humano por desobedecer a Deus, porque nós era para termos a vida eterna, mas pela desobediência temos um prazo de vida, certo? Então, continuemos aqui. Vou explicar para você com o seu dicionário a palavra livre. Procure no seu dicionário, o dicionário que você usa na escola, que seu filho usa na escola. Procure aí a palavra livre e você vai encontrar 21 tópicos que explicam a palavra livre. Dentro desses 21 tópicos, eu já vou direto ao assunto. Nós vamos ter apenas o tópico 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13 e 21 da palavra livre, que se encaixam na palavra de Deus. E eu vou ler esses tópicos. O tópico 3 da palavra livre, ele diz assim, que goza de liberdade. Gozar de liberdade, a palavra quando fala gozar é alegria extrema em liberdade,
executar a vontade da liberdade, certo? No tópico 4, ele fala sobre independente. É uma pessoa que não depende de ninguém, de nada, ela pode se virar sozinha, certo? No tópico 6 tem que pode dispor de si, quer dizer, ele mesmo pode chegar ali, fazer isso, fazer aquilo, sem problema nenhum, sem ficar pedindo para ninguém fazer isso por ele ou por ela, certo? No tópico 7 nós temos que está em liberdade, livre, leve e solto, vai para onde quer, faz o que quer, quando quer, certo? Essa é a palavra liberdade. No tópico 9 nós temos aqui isento. Isento quer dizer, quando uma pessoa está isenta, ela não está obrigada àquilo, entendeu? Isenta, livre, não precisa, não é obrigada, tá, a fazer aquilo. No tópico 10 nós temos o desimpedido, desobstruído. Quer dizer, não tem nada que o impeça. Vai lá, faz, o que fizer está feito. Entendeu? Ninguém vai falar assim, não, você não vai fazer. Não, você vai lá e faz, você sabe o que está fazendo, certo? Desobstruído, desimpedido. No 13º tópico, nós temos não comprometido ou obrigado. Ou seja, ele não tem compromisso. Ele não é obrigado a fazer nada. Ela ou ele, você ou eu, não temos compromisso formalizado ali, por escrito, assinado, que somos obrigados a fazer. Não, fazemos se quisermos. Se não quisermos, não fazemos. Deus não obriga ninguém, certo? E o tópico 21, que vem dizendo sobre com liberdade, que se encaixa nos outros tópicos. É livre e liberto, certo? Vamos para o arbítrio. O seu dicionário, o meu dicionário, o dicionário do seu filho que usa na escola vai ter 3 tópicos ali. Desses 3 tópicos, só o 2, né, vai se encaixar na palavra de Deus, porque os outros vocês vão ler aí, vocês vão saber por quê. O tópico 2, aqui no meu dicionário está como 2, talvez o seu seja o 3 ou 4, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque o significado é este do tópico 2. É esse significado que você vai acompanhar e ver. O tópico 2 diz sobre parecer, juízo, opinião, vontade, determinação, que não depende de regra, praxe ou lei, mas da prudência ou retidão da pessoa, ok? Prudência ou retidão da pessoa. Não depende de nada. Esse é arbítrio, tá? Então, nós vamos juntar aqui a palavra livre mais arbítrio é igual livre-arbítrio, que é igual a vontade própria, certo? Que toma suas decisões, né? Uma pessoa que ela não precisa, não depende de ninguém, você toma suas decisões, você é responsável por si mesmo. Tudo que você faz, você está consciente do que está fazendo, se pode ou não dar certo, se tem ou não uma consequência, você mais ou menos sabe qual é a consequência. Você pode, vamos supor assim, pôr uma consequência maior do que receberá, ou menor do que receberá, mas você tem ciência de que vai haver uma consequência daquilo, certo? Independentemente de você saber o grau ou não dessa consequência. Se você fizer, por exemplo, uma pessoa que rouba, se ela roubar, ela sabe que ela pode ser presa ou ser morta, certo? Ela pode, na hora do assalto, ela tentar roubar alguém, essa pessoa está armada e matá-la, ou a polícia chegar e durante um tiroteio matá-la, ou a polícia chegar e ela ser presa e tudo bem. Esse é um exemplo. Mas eu tenho mais exemplos aqui. Vamos supor aqui um exemplo que se encaixa na palavra de Deus. Por exemplo, eu, como ser humano, você, como ser humano, sabendo que a vida é difícil, para eu sobreviver, ou eu e minha esposa, ou eu e minha namorada, ou sei lá, entendeu? Para eu sobreviver, como posso combinar com a minha namorada ou com a minha esposa de ter um filho? Sabendo que eu passo todos os dias trabalhando, eu e minha esposa vai para o trabalho e tal, e volta aquele cansativo, aí um dia tem para o arroz, outro dia tem para mistura, outro dia passa uma dificuldade louca, pagando conta e coisa e tal. Por que que eu vou ter filho? Fala, para que ter filho numa situação dessa? Hoje nós temos vários tipos de operações que são temporárias, que a pessoa pode operar e ficar operado por um tempo, não quer ter filho agora, tipo 10 anos, 5, 10 anos, depois desse tempo vai lá, desfaz a operação e tem filho. Ou remédios, ou preservativos, temos diversas formas para isso.
Tá? Mas o ser humano insiste em ter filho. Não, eu quero ter filho, eu vou ter. Quando o filho nasce, se nasce com algum problema, a culpa não é de Deus, viu? Hoje nós temos muitos parasitas, muitos germes pelo ar, contaminação que o próprio homem fez, contaminou o ambiente com isso, tá? Estragou tudo aquela beleza que Deus criou, e essas doenças são transmissíveis pelo ar, e na hora de uma cirurgia, um médico, uma imprudência médica, uma sujeirinha aqui, outra ali, acaba contaminando, a criança nasce com a doença, ou a criança ao nascer é exposta, ou um parente, alguma coisa assim, transmite essa doença para essa criança, e a pessoa fala, mas como é que pode? Deus não está vendo isso? Deus não tem nada a ver. A escolha principal foi sua. Teve o filho ou a filha porque quis, sabia da situação, sabia dos riscos que podiam ocorrer, certo? Isso é uma coisa, escolha minha ou sua, não culpe a Deus por isso, tá? Então, se a criança sofre, se a criança tem doença, você não tem que culpar a Deus, você tem que pedir perdão para Deus e pedir para Ele cuidar, porque Deus nunca teve, não tem e nunca terá prazer em ver ninguém sofrer. As escolhas são nossas, tá? Temos como exemplo aqui a palavra de Deus. Eu quero que você veja aqui a palavra de Deus. Veja, e depois vamos comentar sobre isso. Em Romanos, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 11, diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para os judeus, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Romanos capítulo 2, versículo 6 até o 11. Quando fala que com Deus não há parcialidade, quer dizer, não adianta falar assim, eu sou o queridinho de Deus, sou o queridinho do papai. Não existe, para Deus não tem diferença. Tanto o cristão quanto o ímpio receberão a mesma recompensa de Deus, de acordo com o que fizerem. O ímpio que fizer o bem, o cristão que fizer o bem, a recompensa é a mesma. O ímpio que fizer o mal, o cristão que fizer o mal, a recompensa é a mesma. Não há parcialidade. Esse eu vou pegar mais leve porque é meu querido, esse eu vou pegar mais pesado porque me rejeitou. Não existe isso. Deus é imparcial. Deus não faz acepção de pessoa, não importa quem seja, sabe? Não tem esse negócio de, vou ter senhor, igual numa empresa, né? Patrão, vai lá e eu engraxo seu sapato, o senhor dá um desconto. Não tem essa conversa com Deus. Com Deus é ali. Fez, o salário do pecado é a morte, certo? Se você vive no pecado, você vai morrer no pecado. Não tem jeito. E a morte que Deus está falando não é a morte física, é a morte espiritual, a morte da sua alma, ou seja, o sofrimento da sua alma. Então, preste muita atenção nisso. A palavra de Deus, ela é tremenda. Afinal, mesmo que algo esteja ao nosso dispor, nós devemos o quê? Saber fazer essas escolhas, para que não venhamos pecar, culpando a Deus por nossos atos e decisões, né? Porque se nós escolhemos aquilo, não adianta falar assim, porque Deus fez isso, porque Deus permitiu. Amiga, não põe a culpa em Deus. Em Deus, a culpa é sua. Olha só o que diz a palavra de Deus em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 12. Veja só. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 12. Tá? Ela diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada
me domine. Eu não deixarei que nada me domine. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Então, eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser. Mas eu vou permitir isso? Não é Deus quem permite. É eu não deixarei que nada me domine. Não é Deus que permite acontecer. Sou eu que estou deixando me dominar, deixando me levar pelas situações da vida, pela a tentativa do inimigo de me transformar no monstro. Ele quer me ver pecar, ele quer me ver destruir tudo, ele quer me ver cair. Então eu não deixarei que nada disso me domine. Deus está sob o domínio da minha vida. Deus, somente Deus é quem pode dominar a minha vida. Não as situações, não a raiva, não o medo. Ok? Então, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 6, versículo 12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ok? Essas são palavras tremendas. E tem mais ainda, tem mais. Porque, irmãos, existem pessoas que acham que a liberdade é só para poucos. Não, mas todos foram chamados para a liberdade. Todos nós fomos. Mas quem é que vai ouvir a voz de Deus? Quem é que pode ouvir? Olha só o que diz a palavra de Deus em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Quero que você veja isso. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Veja. Vamos lá. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5, 13. Então, amados, o que a palavra de Deus está dizendo? Que nós temos a liberdade para fazer o que quisermos, tá? Mas não devemos usar isso para fazer as nossas vontades. Porque as nossas vontades, elas sempre nos levam por caminhos tortuosos. Eu não posso falar assim, eu estou a fim de roubar, eu vou roubar e pronto. Eu estou a fim de usar droga, eu vou usar droga e pronto. Eu estou a fim de ter relações com uma mulher forçadamente, eu vou ter e pronto. Se você roubar, você vai ser preso ou morto. Se você usar droga, você pode ser preso ou morto, estragar a sua saúde, apesar das pessoas acharem que a droga chamada maconha, essa que as pessoas fumam, ela não mexe com nada, ela mexe sim com os seus neurônios, tá? E ela vai matando um por um dos seus neurônios aos poucos, sabe? Você vai tendo dificuldade de lembrar as coisas, tá? E isso vai deixando você cada vez mais bobo. Chega um momento que ela não consegue mais fazer efeito, não te dá mais o barato que você diz que dá, e aí você pula para cocaína, daí para o crack e assim vai se acabando. A pessoa que rouba ou mata, ou ela pode ser morta pela polícia, pela pessoa que ela está tentando roubar, ou pelo parente, por vingança. Tá? Então, não diga que a culpa é de Deus. Vocês, mães que veem seus filhos nessas situações, não culpe a Deus, a culpa é de vocês. Vocês é que têm que ensinar. Tá? Porque vocês devem ensinar o filho no caminho que deve andar. O filho tem que respeitar o pai e a mãe. Não importa se ele tem 30 anos, se ele mora dentro da sua casa, se ele come da sua comida, se ele desfruta daquilo que você traz para dentro de casa, não importa, a casa é sua, quem manda é você. Você manda no seu filho, não é o seu filho que manda em si mesmo. Se ele quer mandar em si mesmo, então saia da sua casa, vá alugar uma casa, vá comprar uma casa e vá morar longe. Aí ele terá a vida própria dele e fará o que ele quiser. Mas enquanto estiver dentro da sua casa, ele está debaixo da sua autoridade, entendeu? A sua autoridade está lá em cima e ele está abaixo dela. Ele tem que obedecer, ela tem que obedecer enquanto estiver dentro da sua casa, ok? Então preste muita atenção, não use a sua liberdade para fazer as suas vontades, use para fazer a vontade de Deus. Por quê? Deus criou todas as coisas, mas existem coisas que foram criadas para serem usadas contra os espíritos malignos, contra os demônios, e não contra nós. Porém, desobedecer a Deus, quando nós
começamos a desobedecer a Deus, fazer as nossas vontades, nós permitimos que esses demônios se apoderem de nossas vidas, de nossos corpos físicos, nos levando à destruição que pode alcançar os nossos corpos espirituais. E isso vai nos destruindo por completo. Isso destrói a gente por completo. Por quê? Aquelas situações, aqueles castigos, aquelas punições que foram dadas para esses demônios, elas passam a ser para nós. Por quê? Porque como a palavra diz que Deus não faz acepção, então ele não quer saber se você foi guiado por demônios ou se você fez por vontade própria, porque a partir do momento que você deu a brecha, abriu a porta e o demônio entrou, a culpa é sua. Não adianta você achar que você não vai receber castigo por isso. Você abriu a porta, você deixou entrar, você deixou ele atuar na sua vida e agora você quer culpar Deus? Não faça isso. Você quer ver uma coisa? Em Isaías, a palavra do Senhor é poderosa. Isaías 66, do versículo 2 ao versículo 4. Veja só o que acontece em Isaías 66, do versículo 2 ao versículo 4. Bem, agora aqui nós estamos no livro de Isaías, capítulo 66, né? O versículo 2 até o versículo 4, que diz assim, preste muita atenção. Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram seus caminhos e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso, também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem, pois eu chamei e ninguém respondeu. Falei e ninguém deu ouvido. Fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Entendeu bem? Isso é Isaías 66, versículo 2 ao versículo 4. Deus, com ele não tem esse negócio, meu querido. Ele te deu a escolha. E você escolhe justamente o que desagrada a Deus? Deus vai te dar o tratamento que você merece. Não adianta você ficar culpando Deus por isso. Você vai receber o que você merece. Não importa o que você fez. Entendeu? Você vai receber o que você merece. Por quê? Eu quero te dar um conselho. Faça a coisa certa. A coisa certa, nunca questione a Deus sobre o porquê de certas coisas. Questione a Deus sobre o porquê você não o obedece. Questione a si mesmo porque você não ouve a voz de Deus. Nada é por acaso ou por vingança de Deus. Quer ver um exemplo? Quero que você veja um exemplo agora. Eu vou mostrar para você não só um, mas vários exemplos aqui. Eu tenho aqui 4 exemplos na palavra de Deus disso, tá? Que nada acontece por acaso, tá? Vamos ver em primeiro, em João, capítulo 3, versículo 36. Em João, capítulo 3, versículo 36, o que diz a palavra de Deus? Diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ok? Quem crê em Deus tem a vida eterna, mas quem não crê só tem a ira de Deus. Isso está em João 3:36. Agora nós vamos ver também a palavra de Deus que se encontra em João 6:35. Veja, João 6:35.
35. Confira comigo. Vamos ver agora a palavra de Deus em João 6,35. Diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Deus cuida, Deus alimenta a cada um daqueles que estão na presença dele. Ele não está aqui, irmão. Deus não aparece para nós assim quando nós bem queremos, para fazer o que quisermos. Deus não é um gênio da lâmpada, que é só esfregar a lâmpada, Senhor, eu quero isso. Não, para nós recebermos de Deus, nós temos que merecer. É por isso que a palavra de Deus aqui em João 6,35 está falando sobre isso, porque nós devemos estar atentos ao que Deus fala para nós. Nós devemos estar conectados com Deus, buscando a realidade. Mas Deus ainda tem mais. A palavra de Deus ainda tem mais para nos mostrar, e nós vamos ver agora a palavra de Deus em Romanos 10:10. Romanos, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O que isso quer dizer? Que a sinceridade da pessoa para confessar alguma coisa não é da boca para fora. Ah, Senhor, me perdoe, e amanhã está fazendo de novo. Não. Com o coração, tem que estar dentro do seu coração, um arrependimento, se confessa. Aí com a boca, você vai falar, vai confessar para a salvação. A justiça está aqui. Se o seu coração for sincero, você vai receber a justiça. Mas mesmo que você tenha no seu coração a justiça e você não confessa com a sua boca, você não tem a salvação. Você tem que confessar: Senhor, eu sou culpado. Me perdoa, Senhor, porque eu pequei. Vai orar, vai buscar o Senhor, porque é isso que Ele quer para a sua vida. É isso que diz a palavra de Deus em Romanos 10:10. Entendeu? Para que você se apegue a Deus e busque. Mas a palavra de Deus não fica só nisso. Nós temos aqui a palavra de Deus também em Atos 16:31. Eu quero que você acompanhe comigo agora. Atos 16:31. Veja. Atos 16:31. A palavra de Deus em Atos, capítulo 16, versículo 31 diz assim: Eles prontamente lhe afirmaram: Crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os de tua casa. Eles prontamente lhe afirmaram: Crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os de tua casa. Tá vendo só? Crer, acreditar, entendeu? Crer é algo, meu amigo, que, mas eu só acredito no que eu vejo. E o cego acredita no quê? Se você disser para um cego que na frente dele tem um bolo de R$100, você acha que ele vai acreditar ou desacreditar? Por ser uma coisa física, ele pode desacreditar, certo? Ele vai ter que passar a mão para ver. Mas pergunte para um cego se ele acredita em Deus. Alguns vão dizer que não creem, outros sim. Mas e aquele que crê em Deus? Aquele cego que crê em Deus, cego fisicamente que crê em Deus, que nunca viu. O que você vai dizer para ele? Mas você nunca viu Deus. Aí, ele crê tanto que ele vai responder para você assim: eu não vi, mas eu vou ver Deus. Eu verei a Deus um dia. Porque a minha aparência física, ela está cega. O meu físico, a minha carne está machucada, está cega. Mas o meu espírito não. Você pode ser cego fisicamente, mas não pode ser cego espiritualmente. A sua alma não é cega. Você é quem deixa a sua alma cega quando você dá lugar à sua aparência física. Pare de culpar a Deus. A culpa é sua. A culpa é minha. A culpa é nossa. Deus não tem culpa de nada. A única culpa que Deus tem é de ser amoroso, é de enviar o seu filho para morrer por nós no Calvário. Sabe? E é essa culpa que ele tem. A culpa de Deus é de ser tão poderoso, mas ser tão mole, que ao olhar para nós, ele sentiu dó e ainda enviou o seu filho para morrer para nós na cruz. Permitiu que o seu filho morresse, porque sendo ele pai, ele poderia muito bem arrancar Jesus da cruz. Mas como ele deu livre-arbítrio a
Até mesmo para Jesus, ele deu livre-arbítrio. Ele falou, filho, se é isso que você quer, você vai e faz. Porque Deus poderia, com uma palavra, tirar Jesus da cruz. Deus poderia, com uma palavra, tirar todas as dores. Deus não precisava fazer nada. Basta abrir a boca, porque a palavra de Deus tem poder. E tudo seria feito naquele momento. Jesus não precisaria sofrer. Mas Jesus, por amor a nós, ele se ofereceu. O que matou Jesus não foi a cruz. O que matou Jesus não foi a lança. O que matou Jesus não foram os nossos pecados. Porque pecado não tem poder sobre Jesus. Nada tem poder sobre a vida de Jesus. A lança não tem, o ser humano não tem. Mas o que matou Jesus foi a entrega. A entrega. Ele se entregou por nós. Ele, com seu livre-arbítrio, ele teve o livre-arbítrio e usou esse livre-arbítrio para o bem. Ele se entregou por nós. Então, não seja bobo, não seja boba. Pare de culpar a Deus. Veja que a vida é bem melhor com Deus. Tá difícil sem Deus? Tá difícil sem Deus e vai piorar. Mas se você tiver Jesus na sua vida, isso pode amenizar, pode diminuir um pouquinho. Mas depende de você. Você precisa aceitar Jesus. E se você está na presença de Deus e está querendo sair, está difícil com Deus, experimenta deixar ele de lado que você vai ver. Vem em dobro. A tribulação é dobrada, a dificuldade é maior. Entendeu? Então não seja bobo, não seja boba. Aceite a Jesus. Fique aí com um louvorzinho no final e Deus abençoe sua vida. Até mais. Jesus é Deus, Ele é o nosso Senhor. E nós sabemos em quem nós temos crido, amém?